As previsões para o GP do Bahrein de 2025. Segunda corrida dessa rodada tripla, que vai estar acontecendo agora na Fórmula 1, depois de um difícil GP do Japão que a gente teve. Mas o GP do Bahrein costuma trazer boas corridas, é uma pista boa, uma pista que geralmente, quando a gente olha ali para os últimos anos, trouxe boas provas. Talvez só 2022, 2023 ali deram uma caidinha, mas no geral o Bahrein costuma trazer boas corridas e é isso que a gente espera para 2025 também, ainda mais depois desse difícil GP de Suzuka que a gente teve. Então, bora para as previsões do GP do Bahrein de 2025. Começando, como sempre, pela grande surpresa do final de semana, e para mim ela vai ser o Yuki Tsunoda. O Tsunoda teve um mau começo, você pode dizer dessa forma, no GP do Japão, a sua corrida de casa, uma pista que ele estava acostumado, mas sem muito tempo de preparação, com pouco tempo ali para se acostumar com esse carro que está sendo chamado de difícil de pilotar, até pelo próprio Verstappen. Ele não conseguiu fazer uma boa classificação, ficando inclusive atrás do Lawson, que ele substituiu na própria Red Bull. Na corrida até conseguiu recuperar algumas posições, terminando na 12ª colocação, mas ainda assim muito abaixo do que se esperava quando fizeram essa troca dele com o Lawson. O Helmut Marko já confirmou que o Tsunoda vai ficar até o final do ano, então isso pode ajudar ele a ganhar essa confiança, não ter uma pressão de necessidade imediata de entrega de resultados, e ainda mais o Bahrein, que é uma pista um pouco mais fácil, um pouco menos complicada de pilotar do que Suzuka. Por conta desses fatores, eu realmente acho que o Tsunoda vai fazer um bom final de semana e vai conseguir entregar uma boa performance para terminar ali na parte de cima da tabela, um top 6 ali pelo menos, que vai dar essa confiança para a Red Bull de que ele pode performar até o final do ano. Eu não acho que ele vai conseguir ser consistente em todas as etapas que faltam, por conta muito dessa inconsistência que o carro tem hoje, mas olhando agora para o GP do Bahrein, eu realmente acho que ele vai fazer uma boa classificação chegando no Q3 e também vai fazer uma boa corrida, conseguindo terminar ali pelo menos no top 6. Agora, o grande flop do final de semana, pra mim não tem como ser outro que não seja o Jack Durham. Mais um final de semana extremamente complicado do Durham, ele não foi bem no GP do Japão, apesar de ter conseguido completar a corrida de forma, vamos dizer, consistente. Ele tomou uma decisão horrível no TL1, tentando levar o que ele aprendeu no simulador de que era possível fazer a curva 1 com o DRS aberto. Spoiler, não era, e ele tuchou o carro no muro, que com certeza afetou também o resultado dele no domingo. Por mais que a equipe consiga consertar todo o carro, não vai ficar da mesma forma. Então, isso com certeza afetou a performance do Jack Durham naquele final de semana. E assim, ele vem de 3 finais de semana seguidos com performances questionáveis já. No GP da China, ele teve as batidas tanto no Radiar quanto no Bortoleto. Na Austrália, ele também teve as suas batidas. E agora no Japão, teve as suas batidas de novo. Então o Durham tá numa situação complicada. Ele não tá numa situação positiva e ele sabe do cenário dele. Ele pode falar que tá sem pressão, de que tá garantido, porque o piloto tem que falar isso. Ele não vai falar o contrário. São 3 corridas, 3 resultados ruins pro nome dele, principalmente no Japão, por conta da batida e por conta do Ryu Hirakawa ter entrado no carro da Alpine e ter pilotado melhor que o Gasly no treino livre 1, enquanto o Durham não conseguiu nem chegar perto. Então eu acho que ele vai fazer um GP do Bahrein tentando ser seguro, para pelo menos completar ali o final de semana sem nenhum problema, e exatamente aí que vai estar o problema, porque ele naturalmente tentando se esforçar ali não consegue acompanhar tanto o Gasly. Então se ele for seguro por conta da pressão, se ele tentar entregar nos limites ali, ele não vai ter um bom final de semana e vai terminar lá no fundo do pelotão, assim como no GP do Japão, que terminou mais de 20 segundos pro Gasly. Acho que nessa corrida tem um potencial de ser ainda mais. Agora, em relação a pole position, quem vai terminar na frente, quem vai fazer a pole do GP do Bahrein, e eu acho que dessa vez fica com a McLaren do Lando Norris. Semana passada, essa tinha sido minha aposta também, de que o Lando ia fazer a pole position, de que a McLaren ia dominar, ia vencer sem muitas dificuldades, e o Verstappen foi lá e me calou a boca. Dessa vez em particular, eu não acho que o Verstappen vai calar a minha boca, pelo que eu venho acreditando aqui de que, como a gente tá falando do Bahrein, de novo, uma pista que não tem tantas complicações quanto o Suzuka, e por conta disso eu acho que o carro da McLaren aqui consegue falar mais alto. A gente pode lembrar nos testes de pré-temporada, claro que
desde os testes de pré-temporada, já tiveram muitas atualizações nos carros, mas ainda assim a McLaren era indiscutivelmente o melhor carro naqueles testes. Então, por conta disso, por eles já terem essa experiência aí na pista, e a gente já ter visto como os carros estão performando nessa pista, eu realmente acho que as McLarens vão vir para um grande final de semana aqui, e o Lando Norris, hoje, em questão de volta rápida, é melhor que o Oscar Piastri, e por conta disso, ele vai fazer a pole position, vai largar na frente no GP do Bahrein. O que leva a gente, então, para a previsão do pódio da corrida, como que eu acho que vai ficar o pódio. E em terceiro lugar, eu vou colocar o Max Verstappen. Ele realmente mostrou no último final de semana que é um daqueles pilotos que podem pilotar mais do que o carro. E por conta disso, ele vai conseguir pilotar mais que o carro, vai fazer uma ótima classificação nos limites do que der para fazer, querendo ou não. Também não dá para forçar muito mais do que o carro aguenta. Você, como piloto, a gente já viu vários pilotos ao longo da história que forçavam mais do que o carro podia aguentar, mas ainda assim isso tem um limite. O Lewis Hamilton fazia isso, o Schumacher fazia isso, e o Verstappen faz isso agora também, mas ainda assim tem um limite, e eu acho que pro GP do Bahrein, o limite desse carro não vai ser superior ao das McLarens, e por isso o Verstappen vai terminar em terceiro lugar, mas não vai ser algo tão fácil, porque eu ainda acredito que as Mercedes vão vir muito fortes nesse final de semana também, tanto o Russell quanto o Antonelli ali, vão dar essa sombra, vão dar esse calor em cima do Verstappen, então eu não dou essa garantia de que o Verstappen consegue chegar ali no pódio, principalmente por conta do Russell, porque o Antonelli ainda tá muito novo na Fórmula 1, mesmo com esse começo de carreira sensacional, ele ainda tem que amadurecer muitas coisas, e ele tem a vantagem também da Mercedes estar ali do lado dele, passando a mão na cabeça e principalmente dando essa confiança para ele, e essa é a parte mais importante. Dar essa confiança para alguém que está começando a sua jornada na Fórmula 1. E começar algo novo é sempre muito difícil, dá aquele medo. E quando a gente fala de investimento, então, parece que a dúvida só cresce. Mas dar o primeiro passo pode ser muito mais simples do que você imagina. Eu mesmo comecei assim com investimentos, na curiosidade. Eu abri minha conta numa corretora e eu não coloquei nada. Eu só ficava entrando lá todo dia para dar uma olhada, para dar uma estudada. E anos depois, corta para hoje, eu tenho vários ativos em várias corretoras diferentes na minha carteira, que eu considero já bem completa. E recentemente eu conheci a MB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, e tá com uma campanha perfeita para quem quer se jogar no mundo dos investimentos, mas ainda não sabe por onde começar. Que é bem simples de participar. Funciona assim, você abre sua conta no site ou aplicativo da MB, o que demora só 5 minutinhos, investe a partir de R$50 em qualquer ativo da plataforma e pronto. Em até 7 dias você vai receber R$25 de crédito extra para você poder usar como quiser dentro da MB. Mas atenção, não é só colocar o dinheiro na carteira, tem que fazer alguma movimentação para poder garantir o bônus. Então essa é uma baita oportunidade para você que sempre teve esse interesse por investimentos, mas nunca soube onde começar. E mesmo se você não pretende investir agora, você pode abrir sua conta, que é gratuito, que já vai te colocar mais perto desse universo dos investimentos e você pode ir estudando um pouco mais e ganhando confiança. E por isso eu posso reforçar que a MB é regulada pelo Banco Central, pela CVM e pela Anbima, além de ter mais de 4 milhões de usuários e ser uma das maiores corretoras da América Latina. Essa condição especial só vale até o dia 30 de abril para quem abrir a conta pelo meu link aqui no comentário fixado ou pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Então aproveita porque é o primeiro passo que faz a diferença. Agora bora voltar pro vídeo. As duas primeiras posições para mim ficam ocupadas pelas McLarens, com o Oscar ficando em segundo e o Lando vencendo o GP do Bahrein. Como eu vim falando, eu enxergo as McLarens com o melhor carro aqui no momento, na temporada, e também na pista do Bahrein, elas vão entregar o melhor resultado nesse momento. E se o Lando conseguir fazer a largada boa, que ele realmente vem conseguindo melhorar nas últimas corridas a questão da largada, largando muito melhor do que ele costumava fazer na temporada passada, eventualmente nessa temporada ele ainda vai errar algumas largadas, porque você não consegue melhorar 100% de uma temporada para outra, mas ele tá progredindo, ele tá melhorando. E eu acho que no GP do Bahrein, ele fazendo a pole position, ele consegue manter a liderança e vencer a corrida, com o Oscar chegando em segundo, Verstappen ali brigando com as Mercedes, mas minha aposta é o Verstappen em terceiro. E o Bortoleto, o nosso quadro falando sobre o piloto brasileiro, e dessa vez eu infelizmente não tenho grandes expectativas pro maravilhoso trator da Sauber. Como a gente viu no GP do Japão, as limitações desse carro vão ficando cada vez mais evidentes ao longo da temporada, e eu também falei lá que é bom a gente se acostumar porque a cena mais comum
vai ser a gente ver o Bortoleto caindo no Q1. Por vários motivos. O carro da Sauber é horrível, ele claramente ainda é o pior carro do pelotão, e a Sauber não tá focando em 2025. Eles ainda vão trazer algumas atualizações, claro, para tentar alguns pontinhos, tentar manter uma boa posição nos construtores por questões financeiras ali também, ainda mais pelo bom resultado que eles tiveram na Austrália com o Hülkenberg. Então vão ter atualizações, mas o grande foco, o tempo de túnel de vento, tudo que eles têm, tá sendo usado ali majoritariamente para focar em 2026, quando eles vão virar Audi. Então, é um projeto que eles sabiam que esse ano não ia ser bom, e tanto o Nico quanto o Gabriel assinaram sabendo disso, que o foco é no ano que vem entrar ali com o carro pelo menos no meio de pelotão, e esse ano ser isso daí que a gente tá vendo. Então, por conta disso, eu inclusive acredito que as duas Saubers vão cair no Q1. Não acho que vai ser um grande final de semana para os carros da Sauber, tanto o Bortoleto quanto o Nico caem no Q1, e na corrida não sei se há um grande progresso também. Bahrein também não é uma pista com muitos acidentes, que costuma movimentar o grid dessa forma, então eu realmente vejo ali um P17 para o Bortoleto, um P17, um P16, como sendo um bom resultado, pensando na corrida, pensando no carro e o que se esperar do final de semana. Mas um brasileiro que a gente pode ficar de olho e pode se animar um pouco, querendo ou não, é o Rafa Câmara, nosso piloto brasileiro, correndo na Fórmula 3, que vai participar nesse final de semana também no Bahrein, líder do campeonato da Fórmula 3 e piloto da Academia Ferrari, caso vocês não saibam também. O Rafa vai estar correndo, ele venceu a corrida principal da Austrália, a primeira etapa da Fórmula 3 do ano, e agora chega no Bahrein, sendo também um dos principais favoritos para vencer a corrida e o campeonato. Vai ser em horários bem ruins aqui no Brasil para assistir, mas se você conseguir, pelo menos a gente pode ter um brasileiro vencendo corridas nesse final de semana, sendo o Rafa Câmara. E agora a minha previsão bizarra do final de semana, e talvez não seja nem tão bizarra assim, porque eu fiquei pensando bastante tempo no que eu poderia trazer para esse segmento, e eu acho que esse GP vai ser um bom GP, não porque vai acontecer coisas bizarras, porque eu acho que vai ser uma boa corrida no geral. Então eu fiquei um pouco com uma certa dificuldade de tentar entender o que poderia ser a previsão maluca, previsão bizarra para esse final de semana, e eu acabei chegando na conclusão, porque isso não aconteceu em nenhuma das 3 primeiras corridas, mesmo sendo possível de acontecer, e eu acho que vai acontecer agora, que são os 4 carros da Red Bull terminando na zona de pontuação. O Verstappen, eu não preciso nem dizer o porquê, e o Tsunoda eu já defendi no começo do vídeo, dizendo que ele vai ser um bom piloto e vai conseguir terminar no top 10. O Hadjar, no GP do Japão, mais uma vez mostrou ser um ótimo piloto com grandes qualidades. Eu tava falando depois do GP da Austrália que aquilo que aconteceu não representa o que o Hadjar é como piloto, porque ele é um bom piloto, ele sempre mostrou isso. Então, ele dando essa volta por cima, entregando os resultados agora, fazem jus ao piloto que ele realmente é. O grande X da equação aqui é o Liam Lawson, que na corrida não fez uma boa corrida no GP do Japão. Em questão de classificação, pensando ali nos mesmos critérios, chegou num carro com pouco treino, pulou ali, você até pode aceitar o 14º lugar, mas a corrida dele foi muito mal. Então ele ficou com esse estigma negativo, mas eu acho que agora no Bahrein, uma pista que ele tá acostumado, como eu falei, não tão difícil quanto Suzuka, mesmo que ele também já tinha experiência em Suzuka, por ter pilotado a Super Fórmula japonesa, eu vejo ele fazendo um bom final de semana, num carro bom da Racing Bulls nessa temporada, e conseguindo levar para a pontuação ali, terminando em 10º lugar, sendo o último dos pilotos da Red Bull, mas completando ali a super quadradinha dos 4 pilotos da Red Bull pontuando no GP do Bahrein. E agora a gente vai para as suas previsões. O Enzo Lin disse, eu só espero que o Nigel Mansell 2.0... Que comparação. Não faça eu ficar desanimado novamente. E o Jack Durham bate mais uma vez e abandona. Eu não acho que o Jack Durham bate. Eu acho que ele só não vai fazer uma boa corrida no geral. No Bahrein é muito difícil bater. Você tem que se esforçar pra isso acontecer. O Norris eu não acho que vai decepcionar nesse final de semana. Eu não acho nem que foi um final de semana decepcionante dele no Bahrein. Eu acho que foi realmente o Verstappen levando ali o limite do carro. No geral, eu vejo realmente a McLaren sendo o carro dominante, sendo o carro principal. Então o único adversário dele aqui vai ser o Piastri. E por como a gente viu acontecendo nas últimas etapas, se ele conseguir largar na frente, manter a ponta na primeira volta, o Piastri não vai atacar, não talvez porque ele não tenha ritmo e qualidade para isso, mas porque talvez a McLaren chegue e fale, vamos manter o 1-2, e é isso.
Então, depende muito mais do Lando, obviamente, do que qualquer outro piloto, mas se ele conseguir fazer a pole position e se manter nessa posição, porque pra mim o Piastri provavelmente fica em segundo, ele não vai decepcionar, ele vai fazer um bom final de semana. Então, eu acho que o Nigel Mansell 2 não vai decepcionar. O Assir disse o Kimi vai conseguir o primeiro pódio. E essa não é uma previsão que eu acho impossível de acontecer, mas eu acho muito difícil. Como eu falei, as Mercedes também vão vir muito bem, pra mim brigam ali pelo pódio com o Verstappen, só que das duas Mercedes hoje, o Russell ainda é o melhor piloto. Ainda é o piloto mais preparado para essa chance de tentar brigar ali pelo pódio, de disputar a posição com o Verstappen e de alcançar o ritmo dele. Então, eu realmente acredito que o Russell pode pegar um pódio ali, pode brigar com o Verstappen, as Mercedes estão realmente melhorando cada vez mais, estão se tornando cada vez mais competitivas, próximas tanto da Red Bull quanto da McLaren, ali na frente do pelotão. Ainda falta ali algum detalhe para poderem brigar por vitórias, mas brigar ali por posições no pódio, hoje a Mercedes é um carro totalmente capaz de conseguir isso. O Lewis Hamilton disse: "Pra mim, Lawson vai ser a surpresa que vai ter mais resultado na Racing Bulls do que na Red Bull." E eu concordo totalmente com isso. Pra mim, o Lawson vai ter resultados melhores na Racing Bulls do que ele tinha na Red Bull, porque a Racing Bulls é um carro mais fácil, apesar de mais lento, de pilotar. A Racing Bulls é um carro que é mais lento que a Red Bull, mas é mais fácil de pilotar. Então, por conta disso, a gente viu o Hadjar tendo ótimos resultados. De novo, não que o Hadjar seja um mau piloto, não é isso que eu quero dizer, mas querendo ou não, um carro mais fácil de pilotar que seja decente, como é o caso da Racing Bulls, é mais fácil você entregar bons resultados do que um carro que seja rápido, mas extremamente difícil de pilotar. Então, eu acho que ele vai ter bons resultados, que ele vai pontuar com frequência até o final do ano, principalmente se a Racing Bulls continuar com um bom desempenho. Essa equipe tem a tendência de começar muito bem as temporadas e ir decaindo ao longo dela, então não sei por quanto tempo vai se manter, mas enquanto eles ainda têm esse carro bom, eu realmente vejo o Lawson tendo um ótimo final de semana, entregando bons resultados e terminando na zona de pontuação. O Guga GT7 disse: "Todos os carros vão quebrar menos o do Bortoleto, assim ele ganha a corrida." Previsão mais sensata desse vídeo. É só 19 carros abandonarem que o Bortoleto vence a prova. Não tem nenhum erro nisso. É óbvio, sempre acontece isso. A gente pode presenciar o GP de Mônaco de 96 2.0. Não, mas assim, falando sério, novamente, acho muito difícil que o Bortoleto tenha um bom final de semana, porque esse trator da Sauber não tá muito bem, nem ele nem o Nico estão conseguindo extrair alguma coisa dele, e eu acho que a tendência é que seja assim na maior parte das corridas e na maior parte do ano. Essa Sauber ali brigando no fundo do pelotão com as Alpines, com o Ocon, porque o Ocon parece que tá num nível abaixo ali também, não tá pilotando nem um pouco bem. Então, essa vai ser a situação das Saubers para essa temporada, pensando ali no projeto virar Audi no futuro. Agora, se os 19 pilotos quiserem abandonar para o Bortoleto vencer, eu não vou reclamar. O Eric Carlos da Silva disse: "Albon e Sainz vão pontuar no Bahrein." Vendo as características da pista e o do carro da Williams, eu tenho uma boa confiança de que o Albon vai pontuar sim. A Williams é um bom carro para essa pista no Bahrein, é um carro que pode ter bons resultados, é um carro que se encaixa bem com as características ali da pista, de pouca pressão aerodinâmica, mas o Sainz ainda parece não ter se encontrado. Por conta das qualidades da pista, eu acredito que o Sainz pode ter um bom final de semana e pode tentar pontuar, mas, assim, ele ainda não tá passando toda essa confiança de que se adaptou ao carro da Williams, com aquele papinho todo de preciso de 8 corridas para me acostumar com o carro da Williams. Essa é a quarta, mas... Então assim, eu acho que o Albon vai fazer um bom final de semana e vai terminar nos pontos, a Williams vai pontuar. No Vencedores e Perdedores, a Williams pontuou hoje? Sim, essa é minha aposta. Mas o Sainz, eu acho que pode pontuar, mas eu não daria certeza de que isso vai acontecer, visto como foram os últimos finais de semana. Pelo carro da Williams tá bom, se eu tivesse que escolher aqui agora entre sim e não, eu vou de sim, mas aquele sim com uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha. Mas aí tá, essas são as minhas previsões pro GP do Bahrein de 2025. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda de alguma coisa que eu disse, escreve aí nos comentários que eu sempre quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.